A giripoca vai piar. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 5, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso aos dias, horários e temas dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 5. E depois desses pedidos, vamos para o estudo de hoje. E antes de eu ler aqui, eu pretendo ler aqui do versículo 1 até o versículo 9, deixe-me explicar o título desse estudo. Então, giripoca vai piar é uma expressão popular que geralmente significa comportamento acirrado, algo inesperado, intenso ou forte. E aí, no estudo de hoje, vamos entender isso. Portanto, vamos lá a partir do versículo 1, que diz: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Portanto, o que a gente percebe agora nesse momento da história em que Moisés e Arão vão até o faraó falar, é que eles acharam que o faraó teria uma postura quando na verdade foram pegos de surpresa. Por quê? Porque eles não esperavam esse comportamento de Faraó, que fez então ali Moisés e Arão sair ali da presença dele e então colocou ali, aumentou o trabalho, dificultou o trabalho do povo. Quando no capítulo anterior, e aí eu quero ler aqui rapidamente aqui o versículo 29 e 30 e também o 31, fala assim, são os últimos versículos ali do capítulo 4, o capítulo anterior diz assim: Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Portanto, Moisés realiza os sinais ali, a liderança do povo crê por causa dos sinais e ainda se curvam em adoração ao Senhor, entendendo que agora vai acabar o sofrimento, que agora o Senhor interviu na história. E o que acontece? No primeiro momento em que Moisés e Arão vão falar ali com o rei do Egito
além de não aceitar e questionar quem que é esse Deus, quem que é esse que está se opondo à minha vontade, ele dificulta ainda mais a vida dos israelitas. Portanto, se a vida dos israelitas já estava difícil, agora piorou consideravelmente. E o que acontece? A postura do povo, a gente vai perceber aqui que a postura do povo vai ser a de não acreditar mais. Por quê? Porque os capatazes, então, né, vão fazer, os feitores e capatazes vão fazer ali o que o faraó ordenou, né? Porque o faraó ainda vai falar que eles são preguiçosos, e aí então pede para eles agirem com mais severidade ali com o povo, e aí quando os capatazes israelitas, porque entenda que tem feitores que são egípcios, mas tem capatazes que são abaixo dos feitores. Então tem capatazes egípcios e capatazes israelitas. E lá no versículo 19 vai falar que os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então agora, esse povo, que como nós falamos lá do final do capítulo 4, viram ali os sinais, creram nos sinais, adoraram a Deus, a hora que percebe que a situação piorou, vão lá questionar Moisés e Arão. E o que a gente percebe desse povo? Existe uma frase do Edmund Burke. Edmund Burke, ele é um político e filósofo irlandês que viveu no século XVIII, e ele fala que o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Portanto, a gente percebe que o povo aqui não conhecia a história de José. Por quê? Porque se eles conhecessem a história de José, eles entenderiam que a vida de José foi sendo dificultada até que ele fosse colocado como segundo homem do Egito. Portanto, o que Deus falou com José, a forma como as coisas foram acontecendo diante ali de José, porque uma coisa é o Senhor chegar para Moisés e falar para ele que ele iria libertar o povo, e outra coisa é o que Moisés imaginou na cabeça dele, como que o Senhor fez isso acontecer. Portanto, olhando para a história de José, eles já deveriam estar acostumados com essa vida de dificuldade para depois sobressaírem. E a gente percebe o que? A postura de José, que eles deveriam aprender e colocar em prática, que era confiar no Senhor, que era continuar fazendo ali o melhor dele, se dedicando ali na obra. José, quando ele foi vendido ali para os ismaelitas e chegou na casa de Potifar, ele se destacou ali no meio dos outros servos, e aí Potifar colocou ele como líder ali, o governante ali da casa. E aí depois que José foi levado para a prisão, ele chega lá como um prisioneiro, mas depois de um certo tempo ele é colocado como líder ali dentro ali da prisão. E o que a gente percebe é que a situação de José, humanamente falando, foi decaindo, mas a postura dele não mudou. A forma como ele se relacionava com as pessoas e com Deus, e a fidelidade dele com Deus, não alterou. E o que a gente percebe aqui da liderança dos israelitas é que eles, a hora que o cerco aperta, o que eles fazem? Ah, não, esse negócio aí tá complicado, é melhor você rever, que o Senhor te julgue aí, tô achando que você enganou a gente. É mais ou menos isso que eles vão transmitir para Moisés e Arão, a ponto
de Moisés ir questionar o Senhor, e isso vai acontecer lá a partir do versículo 22 aqui do capítulo 5. Então, algo que a gente precisa perceber aqui na postura desse povo é que quando o Senhor quer mudar a nossa história e ele revela algo que ele vai fazer na nossa história, não pense você que vai ser algo fácil, porque a nossa tendência é assim, olha, quando chega às vezes alguma pessoa que tem o dom de profecia e aí vai trazer algo que o Senhor já vem falando ao nosso coração e que ele vai fazer, a gente acha que vai ser uma coisa simples, que vai ser uma coisa fácil, quando na verdade terá suas dificuldades. E o nosso papel é confiar no Senhor. O que a gente aprende aqui com o povo de Israel? Que o povo de Israel, a hora que o cerco apertou, ou, como nós falamos aqui, a hora que a giripoca piou, ao invés deles permanecerem fiéis e confiantes no Senhor, porque eles tinham a história ali do seu parente, eu preciso lembrar para vocês, e isso você vai ver aí no capítulo 6, no capítulo de amanhã, na genealogia ali de Moisés e Arão, que começa ali no versículo 14, vai até o versículo 27, você vai perceber que Levi era o bisavô de Moisés e Arão. Portanto, Levi, irmão de José. Então, Levi teve ali, então, o seu filho Coate. O Coate teve um filho chamado Anrão, e Anrão foi o pai de Moisés e Arão. Portanto, Levi é bisavô de Arão e Moisés. Então, era uma história que esse povo já estava acostumado, que de certa forma isso foi sendo colocado, como nós estudamos ali em Gênesis, foi sendo inculcado na cabeça deles, porque Jacó fez um pedido para José, José fez um pedido para os irmãos e para os parentes, de que o lugar deles não era ali. Aí agora eles estão vivendo dias controversos, onde eles se tornam ali escravos, da forma como o rei do Egito os recebeu quando Jacó chegou ali com os irmãos de José e os seus descendentes, a forma como eles foram recebidos, agora eles são tratados como escravos. Portanto, há uma distinção aí do tratamento de como chegaram e depois que permaneceram, como passaram a ser tratados. E aí, quando o Senhor levanta Moisés para ir até o rei do Egito e falar com o rei do Egito a respeito do Senhor, o que eles fazem? Questionam isso aí porque nossa situação piorou, onde já se viu nossa situação piorar. Eles tinham a história de José, era uma história bem conhecida. Por que eles não aprenderam com essa história para terem o mesmo comportamento que José teve? Então, no nosso trazendo para os nossos dias, como estávamos falando aqui anteriormente, você vai trazer isso para os seus dias e quando chega então alguém que tem o dom aí de profeta, que vai falar para você algo que o Senhor já vem falado e colocado aí no seu coração, o profeta só vai confirmar aquilo que ele já tem falado aí no seu coração, saiba que é provável que as coisas não aconteçam da forma suave como você imaginou. E a sua função diante disso é permanecer fiel ao Senhor. Lembre-se, Jesus falou lá no sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 24, que quem permanecer fiel até o fim será salvo. Então, permaneça fiel. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel aos princípios do Senhor. Lembre-se do estudo de ontem. Precisamos permanecer fiéis aos princípios do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.